Do profeta Abacuque. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2. Miqueias, Naum, logo em seguida Abacuque. Queridos, o tema dessa semana de oração é continue esperando. Por que nós pensamos em trazer esse tema para a igreja? Porque foram muitos os pedidos que foram realizados no culto da fogueira. E eu tenho certeza que Deus já respondeu muitos dos nossos pedidos, muitos. Mas existem alguns que ainda não foram atendidos. Mas isso não quer dizer que não serão atendidos, não serão respondidos. No tempo do Senhor e da sua maneira, Ele responderá a cada uma das nossas orações. Nós estamos no mês de junho, ou seja, a metade do ano já foi embora. E nós não podemos nos cansar de esperar no Senhor. Nós precisamos continuar esperando na certeza de que aquilo que ainda não foi feito, no tempo dele, será realizado. Amém? Abacuque, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 2 e 3. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. E após a leitura, você continua com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem ilegível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Porque a visão é ainda para tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e que possamos aplicá-la ao nosso coração. Amém? Queridos, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Diz o seguinte: a esperança que se adia faz o coração ficar doente. Isso é uma verdade. Todo mundo que já criou uma expectativa sobre algo que aguardava com muita ansiedade, e quando chegou o momento, não aconteceu, ficou frustrado. Não tem nenhuma pessoa no mundo que diga assim: eu estava esperando uma coisa e nem chegou, eu estou tão feliz. Todos nós, quando aguardamos com ansiedade alguma coisa, e essa coisa é adiada, a nossa alma fica batida, a nossa alma se entristece. Eu estou há poucos dias de tirar férias na empresa, e o corpo já começa a agir no ritmo das férias. Em casa, a turminha já está marcando os dias e pergunta: papai, quando é? Papai, quando é? Imagina se chegasse a notícia e dissesse assim: não vai poder sair não, foi adiada as férias. Imagina passar por isso. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz a alma adoecer. No entanto, no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 41, diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quando a gente junta esses dois versículos, parece que há uma grande contradição. Esperar demais por alguma coisa faz a nossa alma ficar enferma. E o profeta fala que esperar no Senhor é algo que renova as nossas forças. E como conciliar essas duas ideias na mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus, e dizer assim: olha, eu entendo o que um está falando, eu entendo o que o outro está dizendo. Se esperar, seja o que for, é muito ruim. Você fica na fila de um banco, é ruim esperar. Você está esperando a sua vez para qualquer coisa, é ruim esperar. Você está esperando o ônibus, é ruim esperar. Parece que o ônibus de todo mundo chega, menos o seu. Como é que a alma fica renovada esperando no Senhor? Se você, assim como eu, agora está pensando nisso e acha que isso é um dilema, viver dilema é coisa comum.
entre os homens e as mulheres de Deus na palavra dele. O livro do profeta Abacuque, ele foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, provavelmente na época do profeta Jeremias. O povo de Israel estava passando por uma situação muito complicada. O reino estava dividido, havia o reino norte em cima e o reino sul embaixo. O reino norte era chamado de Israel, o reino sul era chamado de Judá. No livro de Reis, no livro de Crônicas, todas as vezes que mencionam os reis do reino norte, a Bíblia fala muito mal deles, das suas práticas e a sua maneira distante de Deus de se viver. Já o reino sul havia variação, às vezes tinha um rei bom e era sucedido por um rei mau. O povo clamava a Deus e vinha de novo um rei bom, e depois vinha um rei mau. E o reino sul, o reino de Judá, era assim que funcionava. Só que nessa época, o reino norte já havia sido invadido pelos inimigos. E agora, tinha uma possibilidade muito grande do reino sul também ser invadido. E é nesse período que se levanta o profeta Abacuque com uma mensagem, e mais do que uma mensagem, ele tem um dilema no coração dele. O livro começa com a seguinte expressão: o peso que viu o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele olha para o seu povo e começa a falar com Deus e começa a dizer assim: até quando, Senhor? Até quando a injustiça vai reinar no meio do teu povo? Até quando os meus olhos vão contemplar a violência no meio do teu povo, sem o Senhor fazer nada? Até quando eu vou ver isso? Até quando eu vou ver os maus tratos? Até quando eu vou ver a corrupção? Até quando eu vou ver pessoas levando causas para a justiça de forma fraudulenta e se dando bem em cima disso? Até quando, Senhor, eu vou ver tudo isso? E aí, quando chega no versículo 5 do capítulo 1, o Senhor começa a responder a Abacuque e começa a dizer o que vai fazer. Eu não sei se você já ouviu a expressão chamada efeito cobra. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Olha, acontece alguma coisa, alguém fala assim: isso é o efeito cobra. Essa expressão efeito cobra é muito usada no mundo corporativo, no mundo das empresas. Quando a Índia foi colonizada pelos ingleses, na Índia havia muitas cobras, mas muitas cobras venenosas. E o governo britânico, a fim de resolver esse problema, divulgou que cada indiano que trouxesse uma cobra, ele iria pagar por ela. Então bastava trazer a cobra e o governo pagaria por essa cobra, numa maneira de tentar eliminar essa praga de cobras. Mas os indianos, muito espertos, começaram a fazer, sabe o quê? Criar cobra. E aí, criando a cobra, eles iam lá e sempre vendiam e sempre ganhavam dinheiro. Quando o governo britânico descobriu essa fraude, sabe o que ele fez? A partir de hoje, nós não vamos pagar mais por cobras. Aí sabe o que foi que os indianos fizeram? Soltaram as cobras. E aí, efeito cobra é o nome que se dá quando uma solução se torna pior do que o problema. Você tem um problema, e aí inventa uma solução, e a solução é pior do que o problema. Aí quando isso acontece, as pessoas falam, efeito cobra. É como se alguém tivesse muito doente, e o médico dissesse assim: eu vou dar um remédio para você, que você vai ficar pior do que estava com a doença. Não serve para nada. Abacuque passou por isso porque ele começou a orar a Deus e dizer assim: Senhor, é muita violência. Senhor, é muita injustiça. Senhor, é muita corrupção. Senhor, é muita gente enganando. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? E essa é uma das expressões que se repete no livro de Abacuque: até quando, Senhor? Até quando? E aí o Senhor diz assim: veja o que eu vou fazer. Eu vou julgar o meu povo. Eu vou trazer os caldeus, os babilônios, para julgar o meu povo. Eles vão invadir a minha terra e eles vão massacrar os que vivem na injustiça. Quando Abacuque escuta isso, ele deve ter pensado: efeito cobra.
Senhor, está ruim, o nosso povo está em pecado, mas o Senhor vai trazer um povo pior do que nós para castigar o teu povo. Abacuque entra no dilema e ele começa a dizer assim: Senhor, os teus olhos não podem contemplar a maldade e a justiça, tu és um Deus justo, tu és Deus santo, como é que o Senhor vai trazer um povo mau para castigar o teu povo? Como é que é possível isso, Senhor? E aí no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei quando for arguido, quando for perguntado. Abacuque diz assim: eu vou ficar na minha posição, eu vou ficar no meu canto, eu vou ficar no meu lugar, como um vigia, que vigia na expectativa de ver se vem alguma coisa. Eu vou ficar vigiando, eu vou ficar na minha posição, porque eu só quero ver o que é que o Senhor vai fazer. Porque essa agora, Senhor, eu não entendi não. Estava ruim. E o Senhor vai trazer um povo pior do que a gente para nos castigar? Eu não entendo o que o Senhor vai fazer. E aí o Senhor começa a falar com Abacuque. E o versículo 2, que nós lemos, e o 3, o Senhor responde para ele e diz: escreve isso que eu vou te dizer. Escreve essa visão e coloca ela em lugar bem legível, para que mesmo aquele que passe correndo consiga enxergar o que está escrito nela. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí o Senhor começa a dizer: Abacuque, mas eu vou julgar também os caldeus. Sou eu quem domino toda a terra, e a terra se encherá do meu conhecimento, como as águas cobrem o mar. Aí ele diz no versículo 4, se preocupa não, Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo viverá não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Eu vou agir, Abacuque, e eu vou restaurar o meu povo, e eu vou julgar tanto o meu povo, quanto aqueles que maltratarem o meu povo. E aí o Senhor começa a dizer quem é esse povo. E aí o capítulo 2 inteiro, ele começa a dizer como é que agia o exército dos caldeus, os exércitos dos babilônios. Eles ajuntavam bens mal adquiridos, eles edificavam casas com sangue, eles davam de beber ao seu companheiro e faziam coisas horríveis. E ele começa a dizer que eles se alegravam na sua força, no seu poder e nos seus ídolos. E o Senhor diz assim: eu vou destruir tudinho, Abacuque. Pode ficar despreocupado, que no meu momento, na minha hora, eu vou agir. Pode ficar tranquilo, que isso vai acontecer. Quando chega no capítulo 3, começa da seguinte forma: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Depois que o Senhor fala com Abacuque, depois que o Senhor diz o que vai fazer, Abacuque escreve um hino ao Senhor. Abacuque começa a declarar quem é o Senhor, o poder que o Senhor tem. E quando chega lá no finalzinho do capítulo 3, todo mundo conhece os últimos versículos que diz: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das costas e me fará andar sobre as minhas alturas. Só que a gente tem o hábito de ler a partir do versículo 17, e até a gente canta hinos que falam sobre isso, mas a gente raramente vê alguém falar, ou alguém citar, alguém cantar sobre o finalzinho do versículo 16. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Aí é quando ele entra: porquanto, ainda que a figueira não floresça.
A mensagem de Abacuque, ela foi tão importante para ele, para o povo dele, para o povo de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele escreve e ele repete: o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus, escrevendo o seu livro, no capítulo 10, ele cita essa passagem de Abacuque, e a partir do versículo 37, ele diz o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa mensagem foi tão impactante e tão forte para o povo de Deus, em qualquer época do mundo, seja no Antigo Testamento, no Novo, seja nos nossos dias. A mensagem que Deus falou para Abacuque é a mesma mensagem que ele fala para você e para mim hoje. O justo viverá pela fé. Espera, eu vou fazer. E se tardará, não deixa de esperar, não, continua esperando. Se por acaso demorar, não desiste de esperar, continua esperando. Eu vou fazer, não desiste. Não fica desesperado com o que pode acontecer. Se tem uma coisa que é certa na vida do povo de Deus, é que as coisas sempre pioram antes de melhorar. Guarde bem isso. Para o povo de Deus, em todo o tempo, as coisas sempre pioram antes de melhorar. Eu conversava com a irmã Ana a respeito do seu batismo, e ela contava a respeito da sua vida, e ela disse: desde que eu me aproximei do Senhor, que as coisas só pioram para mim. Eu estou lutando para conseguir me batizar. Eu estou lutando, eu tenho buscado a Deus, mas o inimigo tem se levantado com uma fúria tão grande, que eu acho que eu não vou conseguir me batizar. E quem estava ontem aqui na igreja e viu aquela festa maravilhosa, nunca imaginou que tinha alguém ali no meio, passando por essa situação. Mas na vida do povo de Deus é assim: antes de melhorar, piora. E talvez esse seja exatamente o tempo da prova de Deus. É o Senhor dizendo: confia. O justo vive pela fé. Você não está vendo a solução, não, mas eu já tenho um tempo determinado para isso. Eu já tenho um tempo certo para isso. E ainda que demore, não desista. Continue esperando. E quem aqui já não passou por um momento, por uma prova, por uma dificuldade, que olhou e perguntou assim: Senhor, que é isso que eu estou passando? Senhor, que é isso que eu estou enfrentando? Senhor, por que isso agora? Por que dessa forma? Foi o que Abacuque viu. Senhor, está ruim, Senhor. Está muito ruim. O povo não te busca. Senhor, está bom. Eu vou trazer um povo para punir o meu povo. Senhor, um povo pior do que o teu povo? Como, Senhor? Aí o Senhor diz assim: espera, Abacuque. Espera. E aí quando chega no capítulo 3, observe com atenção como começa o capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E observe como termina o capítulo 3, a última frase. Abacuque compõe o hino de louvor a Deus. Abacuque compõe um hino de adoração ao Senhor. Abacuque compõe um hino que vai ser tema de mensagens, tema de hinos, temas de culto. E ele pega esse hino e ele dá para quem? Para o cantor principal, sobre os seus instrumentos de música. Cantor, faz o povo cantar isso. Ministro de louvor, faz o povo cantar isso. Levitas, faz o meu povo cantar isso. Coloca instrumentos nisso que eu acabei de orar, que eu acabei de compor. Leva o povo a adorar. O justo viverá pela fé. Se demorar, continua esperando. Se demorar, continua aguardando. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, queridos, aquele dilema do começo? Provérbios 13:12 diz que a alma, que a expectativa adiada faz a alma
adoecer, é verdade. Mas a alma que espera em Deus e vê o trabalhar de Deus sendo concluído, ela fica mais forte, ela fica mais robusta, ela tem autoridade para testemunhar para as outras pessoas e dizer assim: eu esperei no Senhor e vi o melhor dele chegando na minha vida. Esperar no Senhor realmente renova as nossas forças, porque quando nós passamos pela prova e recebemos o que Deus tem, nós conseguimos testemunhar para os outros e dizer assim: Deus é fiel. E como é que você prova isso? Eu vivi isso, eu passei por isso, eu posso dizer isso, porque Deus fez na minha vida. Então, se nesse momento a tua alma está abatida, triste, angustiada, porque alguma coisa ainda não chegou, creia nisso de todo o seu coração. O justo viverá pela fé. E na hora que chegar o que você tanto almeja, você vai sair mais fortalecido dessa situação e vai falar para outros como Deus é maravilhoso. Quem aqui não já participou de um culto onde ouviu o testemunho de alguém que passou por uma dificuldade muito grande e quando foi embora disse o quê? A minha fé foi renovada. A minha fé foi renovada hoje. A minha fé aumentou hoje. Hoje eu vi de perto o que Deus pode fazer na vida de alguém, e se Ele fez na vida de alguém, Ele vai fazer na minha vida também. É isso que a palavra de Deus garante. O justo vive pela fé. Ele não vive do que vê, ele vive do que ele crê. O que é que você está esperando Deus fazer na sua vida em 2023? Não chegou ainda? A mensagem é: espera mais um pouquinho. Não desiste, porque nós não somos daqueles que desistem e se afastam, nós somos daqueles que perseveram, que continuam aguardando, continuam esperando, porque sabe que quem prometeu é fiel. Deus é fiel na tua vida. No tempo dele, a resposta vai chegar. Agora olha para trás, para o culto de hoje, e começa a perceber o que Deus falou para você desde o início do culto até agora. Era o que Abacuque disse: mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou continuar confiando. Vou confiar no teu tempo. Sei que posso até não entender, ou não ter com quem desabafar, mas estou seguro nas tuas mãos. Foi isso que Abacuque falou no final do capítulo 3. Senhor, tu és poderoso. Eu não estou vendo agora, mas ainda que dê tudo errado, eu vou continuar confiando no Senhor, porque no teu tempo a resposta vem. E ele disse: cante isso, cante isso, cante isso. E é o que nós queremos fazer essa semana todinha com a igreja. É o que nós queremos envolver todo mundo para cantar e declarar que vai chegar no tempo certo, na hora certa. Não desiste de esperar e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?